Bem-vindos a mais um Auris Podcast. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro de 2023 e estamos aqui com o João Viana, da Invisto. Bem-vindo, João. Prazer, Pita. Muito legal estar aqui com vocês, comemorando aí esse ano especial que a gente teve juntos aqui. Então, acho que tem várias razões para a gente celebrar aqui do começo do ano, tanto do lado da Auris, do lado da Invisto e da parceria que a gente conseguiu formar esse ano, que foi muito boa, né, cara? Sim, com certeza. A gente, a Auris, eu gosto sempre de lembrar, né, uma empresa que nasceu independente, transparente, e eu acho que o case, né, da Invisto, o do João, que todo mundo falava é o fundo do João, né, apesar de ter uma equipe muito grande por trás. O fundo do João, ele nasceu com uma demanda, né? O João, a gente é amigo na pessoa física há muito tempo, cliente, e trouxe essa demanda de né, estruturar um produto, um fundo, né, para fazer mais do mesmo, né? O João, né, com essa experiência aqui, né, e currículo que todos nós conhecemos e os clientes e parceiros também já conhecem, tem um DNA, né, do mercado imobiliário, e a Auris, ela tem também, pôde ajudar a estruturar, né, a definir um formato, né, no fundo desde o começo. A gente desenhou junto, né, para trazer, porque a gente fala muito aqui que a gente gosta de fazer produtos e fundos customizados, e o time da Auris, as pessoas da Auris também, são pessoas que fazem isso há muito tempo, há mais de 20 anos, sempre fazendo a mesma coisa, né? E com muita experiência no que a gente faz. E eu queria que, né, você contasse um pouco para a gente, acho que muita gente já conhece, todo mundo já acompanhou, né, essa história de sucesso que foi a Invisto. Nós, como sócios, né, e colaboradores da Auris também, podemos participar, investir junto. Sim, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que, né, da onde que nasceu, né, a Invisto, como que ela, né, como que a empresa cresceu para chegar, né, hoje aí com mais de 45 casas, né, um fundo rodando, e pincelar um pouquinho também para a gente falar um pouco do mercado, que eu acho que a gente passou nos últimos, sei lá, 24 meses, ou 15 meses, ou 12 meses, nós fomos do céu ao inferno várias vezes, principalmente Sim. com o mercado americano do jeito que estava. Como é que foi? Foi um desafio, mas acho que no final temos aí já muita gente falando de céu de brigadeiro olhando para frente, né? Exato, cara. Legal. Vou começar aqui me apresentando um pouco. Pessoal, obrigado pelo convite aqui. Peter, é muito bom estar com vocês. Então, meu nome é João Viana. Pessoal, eu comecei no mercado imobiliário há 15 anos, mais ou menos, com um modelo de negócio muito simples, que é o modelo de comprar, reformar e revender apartamentos em bairros nobres de São Paulo. Depois de ter feito alguns apartamentos, eu vi que eu poderia criar um playbook e criar um modelo mais escalável. E aí, depois de ter feito uns 70 apartamentos, eu criei uma empresa chamada Maison São Paulo, em 2015. Essa empresa cresceu rapidamente. No final de 2017 a gente já tinha feito um volume grande de apartamentos, e aí com o apoio da Endeavor, não sei se vocês conhecem essa instituição que apoia o empreendedorismo no Brasil, eu sou empreendedor da rede Endeavor também. Eu conheci meus outros dois sócios, que são dois estrangeiros, que junto comigo criaram uma empresa chamada Loft, que é uma empresa que usa tecnologia no mercado imobiliário brasileiro. A gente teve um momento muito bom, foi uma empresa que cresceu rapidamente com apoio e com investimentos de fundos de venture capital estrangeiros aqui no Brasil. Fazendo da história longa curta, essa empresa chegou num valuation de quase 3 bi de dólares, que foi assim, extraordinário, muito mais rápido do que a gente poderia sonhar. No começo do ano passado, depois de ter construído essa história de Loft, eu planejei uma transição na minha carreira e sair do dia a dia da companhia para começar uma nova história, que é a Invisto, né? Então, como o Pita falou aqui, o fundo do João, na verdade, eu sou só o rosto que está mais aqui na frente, mas a Invisto é formada por 3 fundadores. Sou eu, o Vitor Magalhães e o Rafael Rebouças, que
que são caras brilhantes, que eu tenho a sorte de estar comigo, e mais outras 11 pessoas que formam o nosso time, que são pessoas extraordinárias também. E contando um pouco, então, indo direto aqui ao ponto da Invisto, a gente começou a olhar muito para o mercado imobiliário americano, até por conta da relação com os venture capitals que investiram na Loft no passado. E o nosso DNA é um DNA muito de dados e de tecnologia, e como é que a gente consegue entender uma determinada classe de ativos e extrair de lá oportunidades que existem ali dentro. Tá? A gente começou a se plugar nas bases do mercado imobiliário americano, e primeiro a gente entendeu que não só o mercado imobiliário americano é o maior mercado do mundo, mas dentro desse mercado a maior classe de ativos que existe são de casas individuais, ou como eles chamam, single family homes. Essas são as casas que a gente vê lá nos Irmãos à Obra, tá? Então, 63% dos americanos moram em single family homes, e esse é o sonho de consumo do consumidor americano em termos de casa. Né? Sim, é um mercado hoje de 53, 52 trilhões de dólares. Exatamente, né? Exatamente. Pessoal, e assim... Maluco, né? Não, e a gente fala 52 tri, né? Uhum. Para ter uma ordem de magnitude aqui, se a gente somar, Pita, todas as empresas de capital aberto do S&P e da Nasdaq, dá em torno de 44. Então, olha o quanto de valor que existe dentro de uma classe de ativos só, que são single family homes. Né? Sim. Então, quando a gente foi entender com mais profundidade aqui e se plugar nas bases de dados, teve uma informação que chamou muito a nossa atenção. Que a idade média desse estoque de casas tem avançado muito rapidamente. E hoje é em torno de 42 anos de idade. Tá? E aí, assim, quando você olha até para a forma como a gente constrói no Brasil, uma construção de 42 anos, ela ainda tem uma vida útil importante. O problema é que no mercado americano, 94% das casas, só no ano passado, foram construídas em madeira. Então, que tem uma série de vantagens. Você constrói rápido e você constrói barato. Sim. Só que a vida útil dessas casas é muito pequena. Então, depois de 50, 60 anos, essa casa terminou a vida útil dela, né? Então, quando você olha aqui que essa massa de casas tem uma idade média de 42 anos e você projeta para frente o que vai acontecer em termos de deterioração desse estoque, o que a gente viu é que a velocidade de deterioração é muito maior do que a capacidade construtiva que existe nos Estados Unidos. Então, que gera uma demanda infinita. Enorme. Então, hoje você já tem um problema de faltam casas nos Estados Unidos, tá? Então, com novas demandas. Mas se você colocar simplesmente a quantidade de casas que você tem que construir para repor esse estoque de casas que vai se deteriorar, você já tem uma bomba relógio nos próximos 20, 30 anos aqui, tá? Sim. E que para a gente é uma grande oportunidade. Né? Então, isso aqui chamou muito a nossa atenção. Essa foi a primeira coisa que chamou a atenção da tese lá. E aí a segunda camada foi, poxa, aonde que isso aqui acontece com mais intensidade? Onde que você tem mais espaço para arbitrar aqui também? E aí entrou o nosso DNA de Brasil, de atuar em bairros consolidados. Quando a gente olha em volta, a gente vê que os bairros mais desejados geralmente são os bairros que têm maior idade média nos imóveis. Então, você pegar Higienópolis, Jardins, Itaim, Vila Nova Conceição em São Paulo, sim, ou Leblon, Ipanema e Leblon no Rio de Janeiro, sim, são os bairros mais desejados, com maior valor por metro quadrado, maior liquidez, etc., mas com maior idade também das construções. Sim. Isso também acontece nos Estados Unidos. Então, a gente começou a mapear os bairros mais consolidados, entender como é que é a dinâmica desses bairros, e basicamente a gente viu que a diferença de preço de uma casa velha para uma casa nova no mesmo terreno, ela é de 4 até 5 vezes. Então o que a gente faz? É uma tese simples. A gente compra essas casas velhas que estão no final da vida útil, a gente derruba essas casas, a gente não faz reformas, constrói casas novas e vende depois que elas estão prontas. Então essa é a base do nosso modelo de negócio. Legal. A gente fala quando esses vários anos de mercado financeiro, a gente brinca que quando você vai fazer um investimento, você tem que conseguir explicar ele em uma frase, né?
Então você compra, derruba, constrói e vende. É simples, né, de explicar, é tangível, né, e eu acho que a gente sempre, o brasileiro, ou enfim, o país, quando você compara o Brasil perto da América Latina, o Brasil é alguma coisa entre 4% a 7% do dinheiro enviado para fora, ou seja, nada. O brasileiro ele não tem essa... Quando você compara com Chile e outros países da América do Sul, a gente está bem para trás nesse quesito. Então, eu acho que casou aqui uma oportunidade, né, do brasileiro mandar o dinheiro para fora, aprender. Muita gente também que já tem recurso lá fora também teve, participou, mas eu acho que a gente teve um trabalho aqui de mandar o cliente, o dinheiro do cliente para fora, né, ensinar ele que é possível você ter... educar, né, até a pessoas que são do mercado, mas volatilidade, juros vai subir, juros vai cair, o que vai acontecer? Mas a gente pode sim ter investimento seguro, com tiro de 18%, 20% ao ano em dólar, que é, né, fenomenal, e vendo o ativo real, né, lá no final. Então, acho que se você pudesse contar um pouquinho para a gente também, como é que está o fundo hoje, né? Acho que a nossa parceria aqui somaram-se 50 milhões de dólares em captação. Exato. Eu acho que a gente aqui, como Oris, também colocou 10% do investimento, assim como a Invisto também colocou 10% pelos limites do regulador. E assim a gente criou um produto, né, um fundo, com gente muito experiente do lado de vocês, que só faz isso a vida inteira. Nós aqui também só fazemos isso a vida inteira, e juntos a gente consegue entregar para clientes e amigos e uma rede, né, de relacionamento, um investimento seguro, de longo prazo, e no qual, né, a gente ainda vai ter aí, se Deus quiser, mais um fundo, 2, 3, 4, e vai desbravar esse mercado americano que eu acho que nichado nas cidades, né, nos municípios específicos, como você comentou aqui, tem bastante oportunidade para a gente investir. Sim. Como é que estão, né, se você puder comentar também como é que estão os números, né, o que vocês já fizeram? Eu acho que teve o período antes de maturação que você obviamente desenvolveu o track record fora do fundo. Sim. Mas hoje como é que está a foto da Invisto para a gente contar para o pessoal? Vamos lá. Então, a ideia do fundo é que a gente tenha, ao longo da vida do fundo, é um fundo curto, né, Pita? Isso foi muito bom da nossa parceria aqui, porque o time da Oris ajudou muito a gente a dimensionar o fundo, não só em termos de tamanho, mas também em termos de duração do fundo. Então, a gente fez um fundo relativamente curto, é um fundo que tem 36 meses de duração, com 24 meses de período de investimento. O que quer dizer isso aqui? Durante os primeiros 24 meses, a gente pode reciclar o capital que está investido lá. Então, umas casas vendidas nesse período, a gente pode reinvestir o capital, né? Então, com isso aqui, a dimensão do fundo deve gerar em torno de 100 casas, tá? E aí, dentro da nossa metodologia, a gente tem uma curva de aquisição de casas que todos os meses a gente está comprando casas velhas e transformando em casas novas, né? A gente agora está em dezembro e a gente já está com 45 casas no fundo. Legal. A nossa curva de aquisição para 45 ela daria em março do ano que vem. Então a notícia boa é que a gente está bem adiantado na nossa curva de aquisição. A gente fez aquisições muito boas, a gente aproveitou esse período para fazer e alocar o capital super bem aqui. E isso aumenta a quantidade de casas que a gente consegue reciclar nesse período de 24 meses aqui, né? Só lembrando que o nosso período, geralmente, do cash on cash em cada ativo é de 18 a 20 meses aqui. Uhum. E aí, os últimos 12 meses é o período de desinvestimento, em que a gente vai vendendo as casas e devolvendo o dinheiro para os investidores para encerrar o fundo aí com 36 meses, essa é a ideia. Então, se a gente pensar aqui num fundo de 100 casas, a gente já chegou em quase na metade da alocação. Em poucos meses de vida. Em poucos meses aqui. Então, estamos muito animados. A gente está muito animado com o cenário do mercado americano também. A gente adotou uma série de camadas de conservadorismo aqui, muito nas nossas conversas também. Uhum. Uma delas foi
a gente não contava com nenhuma redução de juros do Fed durante a existência do fundo, tá? Então, a gente sempre contou com um cenário mais difícil em termos de juros aqui, porque a gente sabe que tem uma relação grande de juros com o mercado imobiliário residencial. E, bom, nas últimas 2 semanas tivemos aí notícias boas do Fed, já anunciando a possibilidade de ano que vem começar a reduzir juros nos Estados Unidos também. Agora é quando, né? Não é se, é quando eles vão reduzir. Exatamente, né? Exatamente. E isso deve gerar um outro boost de preço no mercado imobiliário residencial, né? Então, acho que a gente está muito bem posicionado com um time em cidades muito boas, né? A gente decidiu começar por 2 cidades aqui, a gente analisou várias cidades. A gente começou por uma cidade chamada Winter Park e outra que é Orlando, que muita gente conhece. E o Fundo 1 ele tem esse foco nessas 2 cidades aqui, mas tem um mercado enorme aqui com uma demanda muito grande de casas e uma falta, assim, não tem estoque, não tem inventário nessa cidade. Então, com demanda reprimida muito grande. E acho que a gente até estava conversando outro dia, falou que quem trabalha tem sorte, né? Acho que esse movimento dos juros, né, se eu pegar agosto, setembro, outubro, o mercado foi para o outro lado, né? Nos Estados Unidos vai chegar em 6, 7 e vai embora os juros. Aqui no Brasil também a gente sentiu muito isso, a piora dos preços dos ativos. E lá teve um impacto positivo para o fundo, né? Apesar de assustar o mercado, isso foi positivo porque as pessoas que vendiam uma casa e compravam uma nova, elas saíam de um financiamento para outro. Exatamente. E essas pessoas sumiram do mercado, Exato. O que piorou ainda mais, né, o estoque. E agora, né, a gente estava brincando outro dia aqui que vai pegar agora o lado bom, que os juros caindo, as pessoas ainda vão poder comprar eventualmente com financiamento, apesar de que esse mercado nichado de gente, casas entre 1 e 3 milhões de dólares, ou até mais, né, o ticket acabou tá mais perto dos 3, 2,5, né? Exato. Normalmente paga à vista, né? Não tem muito financiamento. Mas com juros baixos, acho que até as pessoas que têm caixa preferem financiar. Financiar, né? Também, sim. A gente, é engraçado, nos nossos bairros, mais de 60% das transações são em cash. Então, esse é um dado que a gente esse é um dado até importante para a gente selecionar os bairros que a gente atua. E é muito comum também quando você olha aqui, Ipanema, Leblon, Jardins, Itaim, Vila Nova, também acontece isso. Você tem uma proporção grande de compradores em cash, né? Então, o nosso nicho, ele é um nicho que se comporta um pouco separado do resto do mercado. Mas a gente também está sempre acompanhando o mercado americano como um todo. E se a gente fosse olhar uma foto do mercado como um todo, aí todas no mercado imobiliário residencial americano, em todos os tickets diferentes, o que a gente vê hoje é um cenário que o Fed, quando ele aumentou os juros muito rápido, ao invés dele conseguir frear a demanda, ele matou a oferta. E que é muito curioso pelo seguinte, porque hoje quase 80% dos financiamentos ativos nos Estados Unidos, de financiamento imobiliário, estão abaixo de 4% ao ano. E é o que você falou. Essa turma agora não quer trocar de casa, porque se ele troca por uma casa do mesmo valor, o valor da parcela dele vai aumentar muito. Vai para quase 9, né, hoje. Exato. Não, hoje já está em torno de 7. Já voltou. Já voltou. Mas de 4 para 7 é um impacto muito grande na parcela dele. Com certeza. Tá? Então, muita gente aqui deixou de comprar, de pensar em mudar de casa. Quando você vai mudar de casa, antes de você comprar a sua, você vende a que você está morando, né? Então, o primeiro impacto é que você reduziu o inventário disponível no mercado secundário de casas usadas. Então, quando o Fed aumentou os juros, ele reduziu muito a oferta de casas. Só que você tem 2 outros grupos muito grandes e importantes aqui. Você tem 77 milhões de millennials. E a gente falava há 10 anos atrás, o discurso era: o millennial não vai casar, não vai comprar carro, não vai ter filho e não vai comprar casa. Então, eu sou economista também, então economista é muito bom errar as coisas, a gente errou nisso aqui completamente. Eles casaram, compram carro, tiveram filhos e estão comprando casa. Sim. Só que eles estão fazendo isso com 33 anos, diferente dos baby boomers que fizeram com 20 e poucos. Sim. Eles têm mais dinheiro agora, tá?
E é uma massa de compradores muito grande. E você tem, por último, os baby boomers, que são, se eu não me engano, de 57 a 73 anos, que eles chamam de empty nesters, os filhos já saíram de casa. Os filhos são os millennials, né? Sim. E eles estão com casas grandes, já pagas, não tem financiamento, estão vendendo essas casas aqui e buscando casas um pouco menores e geralmente mais para o sul dos Estados Unidos. Então, essa é a fotografia do mercado americano como um todo. Esses dois grupos aqui estão mantendo a demanda muito aquecida, tá? Então, o que é super importante. Mas lembrando, isso aqui é o que a gente chama da casca da cebola, que Sim. o Vitor, meu sócio, sempre menciona assim. Sim, eu lembro. Aí a Flórida é um mercado que performa muito melhor que o mercado americano como um todo. Sim. Orlando performa e o Winter Park performam melhor do que a Flórida. Sim. Os bairros nobres de Orlando e Winter Park performam melhor do que Orlando e Winter Park. E Casa Nova nesses bairros performa melhor do que o bairro. Então, o nosso nicho é completamente diferente do que está acontecendo no mercado como um todo. Ainda assim, o mercado está bem saudável quando a gente olha no mercado residencial americano. E aí eu acho que o que vale a gente olhar a experiência, né? Assim, muito tempo de experiência no mercado, processos, análise, né? Acho que vale comentar. Primeiro que a gente não para olhar a fundo, mas Orlando não é a cidade do Mickey, né? Por mais que a gente ache que 8% só do PIB, né, é gerado por parques e etc, né, e eventos, mas ele é uma cidade altamente consolidada, com o PIB do valor de São Paulo, né? Exatamente. É incrível. Sim. O valor do PIB de Orlando é o mesmo tamanho de São Paulo. E no final, essa experiência que vocês têm, que o time todo tem, de trabalhar muito tempo junto, implementar isso. E lá, acho que uma dificuldade que você tinha aqui no Brasil, né, na Loft, era dados, né? Era você colher os dados, ir no cartório, comprar todas as matrículas de todos os imóveis, de todos os bairros que vocês atuavam, e enfim, tentar fazer um pool de dados para poder ter precificação. Lá fora você tem isso à disposição, né? Se você puder comentar um pouquinho disso, dos bastidores, e além disso, a gente até... as pessoas aqui já devem ter visto, né, nas mídias sociais aqui da Oriz, mas a gente teve um evento da Invisto lá em Orlando, que foram mais de 100 pessoas, né, foi um summit imobiliário que vocês fazem todo ano. A gente convida para as pessoas, né, irem no próximo. Vai ser um prazer estar com todos lá e visitar as casas em loco, né? Ir lá conhecer o projeto, ir lá conhecer o bairro, tentar entender essa dimensão. Exatamente. E a prefeitura lá, ela te convida a investir na cidade. Exato. Tem seguro, cada processo tem um seguro. Então, a gente aqui, né, validou a tese muito tempo antes de ir ao mercado, de que além de dados que você consegue, né, extrair todos eles e ter um estudo muito profundo, a gente tem aqui uma ajuda, não só, óbvio que é com a experiência de vocês, mas a gente também tem um mercado que ajuda, que o subprefeito, eu lembro de você comentar, que ele abre a porta e fala, pô, você vai trazer emprego para a cidade. Exatamente. Né? E o processo, que no final tudo é processo, né? Vocês unificaram o processo dos builders, juntaram, o builder fazia 5, 6, 10 casas por ano, vai fazer 100. O corretor ali vendia 2, 3 casas, às vezes, ou 10 casas, vai vender 100. Enfim, acho que essa experiência, né, é muito legal do time como um todo conseguir colocar isso numa esteira e potencializar, enfim, empacotar isso de um jeito que todos nós podemos participar, né? Sim, cara, tem sido muito, muito bacana a gente, assim, para contar um pouco desse lado de dados e tudo, como é que a gente chegou lá. Primeiro que o ecossistema de construção ou de compra e venda de single family homes nos Estados Unidos, ele é muito bem estruturado. Então a gente não teve que reinventar nenhuma roda, a gente está simplesmente usando o que já foi construído lá também. Então, como é que isso acontece? Tá? Então lembra que esse é o ativo no mercado imobiliário americano mais transacionado e mais construído até hoje, né? Então, indo para a parte construtiva,
Quando você vai construir uma casa nos Estados Unidos, você precisa de um alvará, eles chamam de permit. Para você obter um alvará, você tem que ter uma licença de construtor, então você tem que contratar uma empresa que é uma construtora para fazer a sua casa. E esses alvarás, eles ficam guardados numa base de dados de cada prefeitura. Tá? Essa é uma base de dados pública, mas é de difícil acesso. Então a gente conseguiu, por meio de tecnologia, se plugar nessas bases de dados. E aí uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi listar para cada bairro que a gente atua, quais foram os construtores que mais construíram nos últimos 10 anos em cada um desses bairros aqui. Né? Uhum. E aí um outro aspecto que é interessante, então a gente já conseguiu aqui separar por experiência também e começar a selecionar os construtores. Depois, cada casa construída, ela tem que passar por 11 inspeções públicas da prefeitura. Então vamos dizer, você obtém um alvará de construção, o construtor ele começa a obra, faz a fundação. Ele tem que parar a obra, ele tem um aplicativo da prefeitura que ele chama o fiscal. Esse fiscal vai no dia seguinte, funciona, ele vai efetivamente, tá? Sim. E ele compara o projeto aprovado com o que está sendo executado, tá? E ele mede uma série de outros indicadores ali também. Então, qualidade do concreto, etc. E ele fala, ok, está aprovado, pode, sei lá, subir as paredes. E aí ele tem isso aqui para hidráulica, elétrica, telhados, até para paisagismo ele tem. E você só passa para a etapa seguinte se você é aprovado na etapa anterior. Então, isso daqui, além de gerar um processo construtivo muito confiável, porque a probabilidade de uma casa chegar no final com um problema é muito pequena, porque ela passou por essas inspeções públicas aqui, ele também gera uma base de dados que você consegue analisar e ver qual construtor passa melhor por essas inspeções. E você separa aqui o joio do trigo também. Então, de novo, eu acho que esse DNA que está no nosso, dentro do DNA do time da Invisto é como é que a gente utiliza os dados para tomar boas decisões, né? Então, esse é um exemplo prático aqui do que a gente faz. E aí tem várias outras bases de dados. Hoje a gente tem mais de 15 bases de dados que a gente está conectado em tempo real e que todos os dias estão alimentando os nossos modelos de precificação e tudo, e ajudando a gente a tomar boas decisões, né? E aí, agora, uma coisa é olhar os dados e tudo, e é o que você falou, quando você está lá, você consegue experienciar isso tudo, Sim. E é muito bacana. Esses bairros são bairros muito agradáveis, né? Quando a gente pensa em bairro consolidado aqui no Brasil, a gente pensa em prédio, né, Pita? Lá são bairros horizontais, muito arborizados, com casas lindas, as casas não têm cerca, e não são casas em condomínio, tá, pessoal? São casas... Não tem muro. Não tem muro, tá? Porque são super seguros, e são bairros Sim. muito agradáveis e muito gostosos de se viver. Muitos têm lagos, acesso a canal, né, para os barcos parados na frente. Exatamente. Né? As melhores escolas, campos de golfe público. Esse é um ponto legal que me fez lembrar, que a gente conversou também, eu não trazer aqui informação para todos, mas... o IPTU, o nosso IPTU aqui, na verdade, né, o imposto sobre a casa, ele é um percentual do valor. Então, quando você revitaliza o bairro, derrubando, construindo e vendendo uma casa com preço maior, o percentual do IPTU vai para as escolas. Ou Exatamente. seja, a escola fica melhor, as pessoas que têm dinheiro ou têm, enfim, condições querem ir para esse bairro, porque as escolas são melhores para criar os filhos, e isso forma um círculo virtuoso, melhorando cada vez mais os bairros e a região, né? Acho que isso também é muito um ponto bem importante, bem interessante. Sim, sim. Isso é incrível, cara. A gente vê isso, e isso vem discriminado, né? Então você sabe do quanto você está pagando do IPTU, quanto que vai para a escola do bairro, que o critério de se seu filho pode ou não ir para aquela escola é o seu CEP, né? Sim. Então é isso. A escola, quando o bairro vai sendo renovado, o valor do IPTU vai subindo, o orçamento da escola é melhor, a escola melhor atrai mais gente, porque quer morar no bairro, o preço da casa sobe, o IPTU sobe, e aí você vai criando esse ciclo que é muito positivo também, né? Legal. Então é um ecossistema muito bom de se trabalhar e com um mercado muito grande para a gente crescer também. Bom, João, obrigado pela aula, né, por aceitar o convite aqui de conversar com a gente. Espero que a gente possa fazer
mais vezes, e a gente convida a todos para, né, ir lá conhecer, a gente agendar, né, se for passar em Orlando ou se tiver um plano, ou no ano que vem, né, no Summit que a gente vai fazer também em breve, para ir lá conhecer, entender que né, dá para ter investimento de alto retorno com ativos reais, né, fora do país, e com tranquilidade e segurança. Sim, exatamente, cara. Então, a gente tem nosso time local, então mesmo, às vezes, fora do Summit, se tiver alguém que queira visitar e conhecer, a gente está sempre recebendo as pessoas lá para conhecer a tese, conhecer os bairros, conhecer as obras e tudo, então é um prazer poder receber todo mundo lá, né? E para quem ficou de fora desse primeiro fundo aqui, a gente deve ter aí novidades para o final do ano que vem, final de 24, começo de 25, com o fundo 2 também. Então, fiquem atentos aí para as próximas novidades. Né? Legal, muito obrigado. Imagina, Pita, obrigado a toda a equipe da Oriz aí. Estamos muito felizes de estar com vocês, nossos investidores, clientes, parceiros aqui, para começo de uma história muito bacana. Sem dúvida. Obrigado.